Dando continuidade ao nosso estudo sobre os componentes formadores da personalidade humana, vamos agora falar sobre volição ou vontade e também algo diretamente relacionado a isso, a liderança. Estaremos tratando sobre exame, análise, escolha, atitudes, motivação, hábitos, ações, reações e outros atributos mais relacionados à vontade ou volição. Gostaria primeiramente de fazer a leitura de um texto, uma citação de Strong que é registrada no excelente livro O Homem em Três Tempos, de Tácito da Gama Leite Filho. Strong diz: o intelecto é a alma conhecendo, o sentimento é a alma sentindo, a vontade é a alma escolhendo. Em cada ato da alma atuam todas as faculdades, mas como o conhecer e o sentir são atividades, nenhuma delas é possível sem a vontade. Mais uma vez, voltamos ao nosso gráfico dos componentes psicológicos formadores da personalidade humana, onde o homem é representado em forma de triângulo, é a triunidade humana, corpo, alma e espírito. Então, nós já estudamos a respeito do humor, instintos, impulsos, pulsões, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. Tudo isso é responsável pela sobrevivência do indivíduo e perpetuação da espécie. Também já estudamos a respeito de humor, destacando especificamente as emoções primárias e os sentimentos ou emoções secundárias, cuja finalidade é apresentar uma resposta imediata ao estímulo eliciador ou estímulo ambiental. Então, sempre olhando em cima à esquerda, que agora nós estamos destacando o homem do ambiente. O ambiente vai produzir o estímulo do ambiente ou estímulo eliciador. Depois nós abordamos a respeito dos sentidos e percepções, cuja finalidade é a recepção e percepção e apresentar uma resposta ao estímulo eliciador. Lembrar que esses sentidos e percepções, eles vão captar o estímulo ambiental, o estímulo eliciador e vão apresentar de imediato uma resposta emocional. Também já falamos a respeito das cognições e intelecto, cuja finalidade é a identificação e avaliação do estímulo eliciador, do estímulo ambiental, apresentando uma resposta cognitiva, que é o que nós estamos abreviando por RCG. E agora nós estaremos falando a respeito da volição ou vontade e os seus diversos atributos: associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança, hábitos, vícios, manias, ações, reações, compulsões e assim por diante. Lembrar que agora nós vamos ter análise, exame, análise, escolha e uma atitude com relação ao estímulo eliciador ou estímulo ambiental. E tudo isso vai gerar uma resposta comportamental, que nós estamos aqui abreviando por RCP. Lembrando que esse gráfico ainda não está completo, tem muita coisa a ser colocada nesse gráfico. Mas até esse ponto é extremamente importante que o estudante de psicoteologia entenda bem esse gráfico, porque a compreensão do mesmo será a base para o entendimento dos assuntos que virão posteriormente. Primeiramente, vamos fazer uma breve conceituação do que vem a ser volição ou vontade. Vontade ou volição é a capacidade que a pessoa tem de examinar as diferentes situações que se apresentam, os diferentes fenômenos que se manifestam na sua vida, analisar as possibilidades diante desses fenômenos, ou seja, os recursos internos e externos que a pessoa tem, a seguir fazer escolhas, ou seja, tomar uma decisão ou tomar uma atitude, uma postura. E a vontade ativa implica em executar a ação, a reação ou comportamento em decorrência da escolha feita.
Como já dissemos antes, a vontade se utiliza de todos os demais atributos da personalidade, as emoções, os sentidos e cognições, com o objetivo final sempre de satisfazer algum dos instintos. Isso implica que, para o exercício da vontade, todos os centros cerebrais estarão envolvidos. A vontade é a força básica que surge da autonomia no início da infância. Explicando melhor, toda criança ao nascer já traz consigo vários atributos geneticamente adquiridos. Esses atributos determinarão muito dos seus comportamentos. Porém, esses atributos serão devidamente condicionados, serão doutrinados, serão moldados, serão modelados em função de vários estímulos ambientais externos inicialmente e posteriormente também em função de vários estímulos internos do próprio indivíduo. Um desses atributos no grupo dos instintos está justamente a autonomia e independência. Ou seja, a criança já nasce devidamente preparada com o tempo para exercer a autonomia na sua própria vida. Bom, antes que isso aconteça, a partir de 1 ano de idade, por volta de 11 meses mais ou menos, a criança desenvolve rapidamente sua habilidade de escolha. Ou seja, ela já estará fazendo escolha. Se ela quer pegar algo, ela vai estender a mão para pegar. Se ela quer comer algo, ela vai pedir a comida. Se ela não quer comer, ela vai fechar a boquinha. Se ela quer colo, ela vai pedir colo. Ou seja, nas mínimas coisas, a criança já está exercendo a sua habilidade de escolha. Observem que isso também é um comportamento instintivo. Se os pais permitirem que a criança exerça tal habilidade, ela desenvolverá a capacidade de autonomia. E daí, em seguida, virá o exercício da vontade e da iniciativa. Ou seja, quanto mais os pais estimularem a criança a desenvolver a sua autonomia, com o tempo, mais ela será uma pessoa mais volitiva, de maior iniciativa em suas ações. Por outro lado, se as crianças forem refreadas, isso poderá exercer algo bastante negativo na formação da sua personalidade. O adulto que sabe tomar decisões, ele foi treinado desde criança a ser autônomo, a fazer, a pensar no que fez e a sentir o que fez. Mas é importante que a criança aprenda a ter modelos funcionais adequados, porque as crianças, elas têm muito mais tendência a imitar os comportamentos que elas observam nas pessoas que são seus cuidadores, do que propriamente dito prestar atenção naquilo que os cuidadores falam para as crianças propriamente dito. A criança que é refreada, é tirado a sua liberdade, a sua iniciativa, ela poderá, com o tempo, perder a sua capacidade de escolha e desenvolver um comportamento sempre cheio de dúvida, vergonha ou culpa. Ou poderá desenvolver um sentimento de inferioridade, insegurança e falta de iniciativa, principalmente quando sempre alguém toma as decisões pela criança e não permite que ela tenha a liberdade de tomar algumas iniciativas muito básicas iniciais. Ou a criança poderá, ao contrário, ao invés de ser uma pessoa tímida, insegura, ter um comportamento de extrema agressividade e insubordinação contra toda a autoridade. O adulto que não sabe tomar decisões ou toma decisões erradas
possivelmente foi treinado desde criança a não ser autônomo, a nunca fazer, a nunca pensar no que fez ou nunca sentir o que fez. Ou seja, essa pessoa vai desenvolver uma personalidade completamente dependente em relação aos outros. Ou, ao contrário, constantemente, se essa criança desafiou a autoridade dos pais e nunca teve modelos referenciais eficazes para si, ao invés de ter um comportamento sem iniciativa, ela será exatamente o oposto, uma criança extremamente insubordinada e, consequentemente, um adulto também insubordinado. Autoridade, submissão, independência ou autonomia, como nós dissemos antes, são instintos naturais do ser humano, mas esses instintos podem e devem ser condicionados, doutrinados e direcionados de maneira correta desde os primeiros dias de vida. Ou seja, nós temos que estimular a criança a ter autonomia, mas nós temos que mostrar também para a criança que toda decisão implica em responsabilidade. E mais do que isso, a criança tem que aprender um outro fator extremamente importante, que sempre existe uma autoridade constituída acima da sua própria autoridade. A criança tem que desenvolver autonomia, mas também tem que aprender a desenvolver submissão à autoridade. E isso é extremamente importante, não só para a vida da criança, como mais do que isso, para a vida desta pessoa quando for adulta.